Olá, seja bem-vindo ao Acorda para Física. O meu nome é Jonas Pinheiro e eu vou estar hoje resolvendo as questões do vestibular da UEL. O vestibular da UEL foi agora no último final de semana, domingo, dia 26 de outubro, e contou com 6 questões de física. Parece pouco, mas é 10% da prova, né? Um vestibular com 60 questões, a prova de conhecimentos gerais. E apesar da UEL ter uma prova bastante interpretativa, vocês vão ver que as questões que caíram são bastante interessantes aí para a gente estar estudando física, estar se preparando para o Enem e para estar se preparando para o vestibular do ano que vem, aí, independente se for fazer o UEL, se for fazer outra universidade estadual parecida. Então vamos acompanhar aqui a resolução, eu vou estar fazendo, explicando aí para vocês. Se você não me conhece, já curte aí, se inscreve no canal, eu vou estar sempre postando conteúdo de física. Tem um curso aí bem interessante para quem está com dificuldade na escola, nas matérias de exatas, ou então quer se preparar melhor para um pré-vestibular, quer se preparar melhor para o Enem. Me acompanha aí que eu posso estar fazendo você estar ganhando algumas questões, seja no Enem, no vestibular, enfim. Vamos acompanhar a resolução. Bom, então eu vou fazer a leitura aqui do primeiro problema. Com a crescente popularização das corridas de rua, novos tênis são desenvolvidos prometendo aumento de desempenho e prevenção de lesões. O fenômeno físico explorado por todas as marcas é a deformação elástica, que explica a capacidade de materiais se deformarem e retornarem à sua forma original. Para minimizar as lesões, os compostos das entressolas, como borrachas, EVAs e placas de carbono, podem absorver os impactos e devolver a energia acumulada. Com base nos conceitos de força elástica e conservação de energia, assinale a alternativa correta. Antes da gente continuar, eu só queria puxar aqui, lembrar a questão de força elástica. Então, a força elástica a gente vai usar a lei de Hooke, onde a força necessária para deformar uma mola de constante K por uma distância x é igual a F. Então, aqui ele está relacionando diretamente, né, a deformação com a mola e a força aplicada. E também tem a questão, eu também vou puxar a energia potencial elástica, tá? Kx² sobre 2. Só para a gente olhar para essas duas equações aí e ver se traz algum tipo de resultado para a gente nessa questão. Então vamos olhar a primeira afirmativa. Quando a força aplicada a uma mola é dobrada, a sua deformação diminui até atingir o seu valor mínimo igual a zero. A gente tem que pensar que se eu tenho uma mola, então eu vou pegar uma referência aqui, ó, vou pegar uma mola e representar uma força sendo aplicada nessa mola. A deformação, né? A deformação que ele está falando aqui, ela vai ser, a gente pode olhar como sendo esse x aqui, ó. Esse x vai ser diretamente proporcional à força. Então, se eu aumento a força, a deformação vai aumentar. Se eu dobro a força, eu dobro a deformação. Então, não acontece isso de aumentar a força e a deformação diminuir. Então, deixa eu cortar isso aqui. Segundo a lei de Hooke, a força elástica realiza trabalho, e por isso é uma força dissipativa, que resulta no aumento da energia mecânica. De fato, a força elástica ela pode realizar trabalho. No entanto, ela só vai realizar trabalho se esse trabalho foi realizado sobre ela anteriormente. Então, para a força elástica realizar trabalho, é preciso que tenha energia potencial elástica. É preciso que eu tenha energia potencial elástica e esse potencial vai ser transformado em trabalho. E para isso acontecer, eu preciso já ter causado uma deformação X a partir de uma força externa que eu apliquei uma força F. Mas é importante lembrar que a lei de Hooke, a energia elástica, a energia potencial elástica, ela é conservativa. Se não houver atrito, se não houver dissipações gerais, ela é conservativa. Então, ela não é, ela não é dissipativa. E também tem outra coisa que resulta no aumento da energia mecânica. Se fosse dissipativa, teria queda da energia mecânica, estaria jogando a energia mecânica fora. A lei de Hooke descreve que a deformação é diretamente proporcional à força aplicada. Vamos olhar aqui, ó, a deformação x diretamente proporcional à força aplicada. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Então, correto. Observando as características específicas do material utilizado. O material que vai definir se eu vou ter dissipação, se eu vou ter atrito e assim por diante. Então, por enquanto, a C está correta. D. Em um sistema massa-mola com atrito desprezível, a energia potencial elástica tem seu valor máximo na posição inicial ou zero. Eu imagino, né, que ele quis dizer posição inicial, a posição que está com a mola relaxada, que não tem força atuando no sistema. Se a mola está relaxada, esse x aqui, né, a própria deformação da mola vai ser nula. Se a deformação da mola é nula, eu não tenho energia potencial elástica, porque o x é zero, zero ao quadrado, essa vai ser a energia potencial. Então, incorreta, tá? D incorreta. E, em um sistema massa-mola com atrito desprezível, a energia cinética do objeto tem seu valor máximo quando a mola atinge a maior deformação possível. Então imaginem aqui nessa situação que eu desenhei, eu pego e coloco a maior deformação possível para a mola, que é a hora que ela está mais comprimida. A hora que ela está mais comprimida é a hora que a mola para, é a hora que o objeto para e retorna. A força é máxima, então essa força consegue frear a massa e fazer ela acelerar para o outro lado. Então, na maior deformação possível, eu tenho a maior energia potencial elástica, mas eu tenho a menor energia cinética. Então, isso também está incorreta. Correta alternativa C. Vamos para a próxima. Problema 16. Vou fazer a leitura. Uma das funcionalidades divulgada como diferencial em alguns modelos de smartphones é o carregamento sem fio da bateria. A tecnologia existe desde a década de 1990 e utiliza o fenômeno da indução eletromagnética.
Basicamente, um carregador sem fio contém uma bobina em seu interior que gera um campo magnético variável. Quando o celular é posicionado sobre o carregador, esse campo gerado atravessa uma bobina dentro do celular, resultando no carregamento da bateria. Com base nos conhecimentos sobre eletromagnetismo, assinale a alternativa correta. Gente, eu só queria... Prestem atenção na leitura, tá? Agora eu vou olhar as afirmativas e eu vou voltar no texto para comentar algumas coisas. A afirmativa A, a indução eletromagnética é um fenômeno que ocorre quando a variação de um campo magnético que atravessa uma bobina gera nesta o surgimento de uma corrente induzida. Essa é a própria definição de corrente induzida, tá? Então o que eu tenho? Vocês podem imaginar aqui uma bobina e quando existe um fluxo, existe ali um fluxo de campo magnético, um fluxo variável, né? Se tem fluxo, significa que ele está variando. Eu não tenho só um campo que existe ali dentro. Eu tenho uma coisa que está variando no tempo. Isso vai criar uma força eletromotriz que vai fazer com que haja uma corrente induzida. Beleza, essa afirmativa ela está correta, mas o ponto é, ele explica isso no próprio enunciado. Quando o celular é posicionado sobre o carregador, esse campo gerado atravessa uma bobina dentro do celular. Vamos olhar para as outras agora, vamos olhar para as outras afirmativas para ver o que pode estar correto ou não. A corrente elétrica induzida na bobina do celular gera um campo magnético com a mesma direção e sentido do campo magnético da bobina do carregador. É o contrário, tá? A corrente elétrica, ela é a contrária. Ela vai gerar um fluxo, ela vai gerar um campo magnético contrário ao campo externo. A ideia é que essa corrente ela aparece para compensar o campo que está variando ali dentro. Ela tenta manter o campo nulo. Ela tenta manter esse fluxo zero, tá? Então, esse campo magnético que aparece tem mesma direção e sentido oposto do campo magnético da bobina. Então, incorreta. Vamos cortar isso aqui. O fluxo do campo magnético gerado pelo carregador que atravessa o plano da bobina tem valor máximo quando o plano da bobina é paralelo às linhas de campo. Isso implicaria que... Vamos olhar aqui. Isso implicaria que a minha bobina... Tá mais ou menos o que eu desenhei aqui, mas a gente tem que imaginar que esse campo está entrando na tela, tá? Que esse campo está entrando na tela. Esse valor vai ser máximo quando o campo, né, quando esse fluxo de campo for perpendicular. Ou seja, ele estiver entrando aqui na bobina, ele for perpendicular ao plano da bobina. Se for paralelo, eu não tenho fluxo passando pela região onde a bobina tá em torno. Isso vai ser nulo. Então, o campo ele tem valor mínimo quando o plano dessa bobina é paralelo. Então, essa C está errada. A C está errada. O fenômeno da indução eletromagnética possibilita a geração de energia elétrica dentro do celular devido à transferência de energia elétrica através da propagação de calor. Não é um fenômeno termodinâmico esse. A ideia é que só exista fluxo magnético, esse fluxo magnético gera uma corrente. O ideal é não haver propagação de calor para que a bateria não esquente e não estrague o sistema. E o campo magnético constante gerado pelo carregador produz uma força eletromotriz de alta intensidade na bobina do celular, causando seu aquecimento. De fato, esse fluxo de campo pode gerar um aquecimento, mas esse campo magnético não é constante. Tem que haver variação de campo, tem que haver fluxo, tá? Então a alternativa correta A. Vamos para a próxima. Problema 44. Então, em uma pesquisa sobre fenômenos naturais periódicos, estudantes observaram a variação da maré ao longo do dia 13 de maio de 2025 na Praia da Pipa. O quadro a seguir mostra as alturas registradas. Então, ali ele tem um quadrinho com as alturas da maré durante o dia. Sabendo que o ciclo de maré ocorre principalmente a cada 12 horas, os estudantes decidiram modelar a altura. Então, eles fizeram uma função H, função de tempo, função altura, em função do tempo, dessa maré dada em metros, com uma função do tipo. Então, HT igual a cosseno de B, que multiplica T menos C, mais D com o tempo pertencente aos reais. Então, a ideia é que eles fizeram uma função de um MHS, fizeram uma função de onda para representar essa altura das marés. Onde T representa o tempo em horas, contado a partir da meia-noite. A é a amplitude da função, obtida pela metade da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo das alturas observadas. B é 2π sobre T, sendo T o período do ciclo em horas. C é obtido a partir do horário da maré mais alta. E D é obtido pelo valor médio entre o valor máximo e o valor mínimo das alturas observadas. Então, qual que é a ideia, tá? A gente pode começar esse problema tentando identificar qual que é a amplitude. Qual que é a amplitude A dessa onda, tá bom? A gente pode ver, imagine o seguinte, ele dá um ponto de referência, eu vou fazer uma reta vermelha aqui, que vai ser o nosso ponto de referência zero. Eu vou fazer uma reta preta, vamos pegar a primeira oscilação ali, onde eu tive uma máxima de 2,22 metros e uma mínima de 0,38. A ideia é que essa mínima de 0,38 tá aqui, ó, 38 metros. Isso ainda está acima do zero, tá? Por que eu estou falando isso? E aqui 2,22 metros. A nossa amplitude, a gente tem que imaginar isso como sendo uma função de onda, em que a amplitude ela vai estar em torno de um ponto de equilíbrio, que eu vou pegar outra cor aqui, um ponto de equilíbrio aqui, ó, está entre o máximo e o mínimo, tá bom? Ou seja, a amplitude vai ser o tanto que sobe ou o tanto que desce, mas é o valor que vai para cima e para baixo ali. Então, o que eu preciso fazer aí para achar exatamente onde está
esse ponto médio, né? Ou pelo menos o tanto que varia para cima ou o tanto que varia para baixo. Como eles já não partem do zero, os dois valores são positivos, eu vou subtrair 0,38 de 2,22. Eu vou fazer a continha aqui do lado. Eu vou subtrair um valor do outro. Então isso é 2,22 menos 0,38. Isso aqui vai dar... E caiu 1. Então isso aqui deu 1,84, que é o tamanho total aqui. Esse tamanho total aqui, essa é a diferença. E aí eu preciso dividir isso aqui por 2 para saber o tanto que varia para cima e o tanto que varia para baixo, tá? Que vai dar... Eu posso fazer 184 por 2, dá 92. Então isso aqui é 0,92. Achamos que a nossa amplitude é 0,92, o que deixa a gente com as alternativas A ou D, tá bom? Só por ter encontrado o valor inicial ali, só por ter feito a primeira coisa que ele falou, que foi achar o A. Então com isso eu corto a afirmativa B, a C e a E. Vamos olhar para essas duas que sobraram agora. Deixa eu apagar isso aqui, para sobrar espaço para mim. Próximo ponto, a gente pode trabalhar com o período, né? O período do ciclo em horas. O período ele está ali fora, sendo B. O período do ciclo em horas, o ciclo total, né? Vai ser de 12 horas. Em 12 horas eu tenho uma máxima e uma mínima, não tem? Eu não tenho duas marés por dia. Então o nosso ciclo é a cada 12 horas. O que eu vou ter? Eu vou ter que B, né? Que B é o que ele pede ali. É 2π sobre o período. Sendo 2π sobre 12, eu tenho que isso é π sobre 6, que já leva a gente para a afirmativa A como correta, tá bom? Porque o outro ali, ó, vai ficar 2π sobre 24, ele dá um período maior. Então, se você tomasse nesse problema o período como sendo um dia inteiro, daria para errar a questão aí por conta disso, tá bom? Então, toma bastante cuidado de levar na forma literal aí o que o enunciado está propondo. Vamos para o problema 47. Então, no 47, fenômenos ondulatórios estão constantemente presentes em nosso cotidiano, como micro-ondas e aparelhos de celular, ondas de rádio e de TV. Um fenômeno particular que tem características físicas bastante peculiares são as ondas sonoras, que apresentam um deslocamento longitudinal cuja direção de propagação coincide com a direção de vibração das moléculas no meio no qual a onda se propaga. De novo, a resposta pode estar no enunciado. Com base nos conhecimentos sobre ondas mecânicas, assinale a alternativa correta. A. A velocidade de propagação de uma onda sonora é menor na água do que no ar. Então, aí teve uma afirmativa que vai acabar sendo que vai levar a gente para a resposta correta, tá bom? Mas é importante lembrar que quanto mais denso o meio, maior é a velocidade. Ou seja, o som se propaga mais rápido em líquidos do que em gases e se propaga mais rápido em sólidos do que em líquidos. Porque quanto mais perto as moléculas estão, mais rápida é essa transferência de energia para propagar. Então a velocidade de propagação de uma onda é menor na água do que no ar? Não, ela é maior na água do que no ar. Então vamos cortar essa A aqui. A velocidade de propagação do som independe do meio. A velocidade de propagação de uma onda mecânica, de uma onda eletromagnética, só depende do meio. Sempre que falar que a velocidade independe do meio, provavelmente essa afirmativa vai estar errada, tá? Porque o que define a velocidade de uma onda é o meio. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Velocidade do som na água, muito mais rápido que isso. Acho que passa dos 1000 metros por segundo. Então, a velocidade depende do meio. O relâmpago se comporta como uma pedra ao tocar o chão. E o som emitido é unidimensional. Um som que parte de um ponto e se propaga, ele sempre vai ser tridimensional. Ele sempre vai se propagar em todas as direções. Mesmo uma pedra tocando o chão, uma pedra que faz barulho quando toca o chão, o som disso vai se propagar em todas as direções. Então, isso aqui, acredito que tenha sido uma afirmativa mais absurda aí. Ao balançar uma corda para cima e para baixo, tem a formação de uma onda longitudinal. Então, se eu balançar uma onda para cima e para baixo, eu tenho uma velocidade de propagação, por exemplo, para a direita, se eu estiver chacoalhando ali do lado esquerdo, e a oscilação está sendo vertical. Então, não é na mesma direção da propagação. Isso aqui é uma onda transversal, tá? Essa é uma onda transversal, porque a oscilação está sendo perpendicular à propagação. Então, a alternativa D também está errada. Sobrou para a gente a afirmativa E. Vamos dar uma olhada. A velocidade de propagação do som em um meio sólido é maior do que no meio gasoso, de fato. O meio sólido é mais denso. As moléculas estão mais próximas umas das outras para passar o sinal do som. Então, a E está correta. Então agora vamos para a questão 54. Conhecer fenômenos termodinâmicos é essencial para o entendimento das tecnologias que usam a transformação de calor em energia mecânica, por exemplo, nas usinas termoelétricas para a geração de eletricidade. Com base nos conhecimentos sobre termodinâmica, assinale a alternativa correta. Em um processo reversível, a pressão e a temperatura estão sempre variando para manter o sistema em equilíbrio dinâmico. Quando a gente fala de equilíbrio dinâmico, acredito que seja uma coisa que tem fluxo, tá? Equilíbrio dinâmico é uma coisa onde eu estou tendo transmissão de calor o tempo todo. Então, essa transmissão de calor não necessariamente vai ser reversível. Então, e existem processos reversíveis onde também, que são estáticos, né? Onde eu consigo ir de um ponto a outro de forma estática. Então, a A não está correta. Um reservatório de calor, por ser muito maior que outros sistemas envolvidos, precisa sofrer variações de temperatura para a troca de calor. Quando a gente define reservatório de calor em física, é um lugar onde os corpos podem puxar calor de lá ou jogar calor lá
sem que ele varie a temperatura dele, tá? Então ele não precisa sofrer variação de temperatura. Inclusive o reservatório de calor ideal é aquele que mantém a temperatura constante durante todo o processo. Em um processo adiabático, a variação de temperatura é tão lenta que é possível aferir as variações da troca de calor. A definição de processo adiabático é que não há troca de calor, tá? E normalmente essa troca de calor ela não acontece justamente por ser um processo muito rápido. Então, por exemplo, uma explosão dentro de um cilindro, num carro, de um motor. Esse processo acontece tão rápido que a gente pode considerar ele adiabático. Não deu tempo de acontecer a troca de calor. Em um sistema que envolve processo quase estático, a movimentação se dá de forma bastante lenta. Ó, mesmo se você nunca ouviu esse termo quase estático, pensa o seguinte, é quase parado, quase estacionado. Então, a movimentação te dá de forma bastante lenta, quase parado, bastante lento. E, portanto, vai estar sempre em equilíbrio. Essa é a definição de processo quase estático, tá? Qual que é a ideia? No processo quase estático, se a gente for olhar para um diagrama PV, tá? O que acontece no sistema quase estático? Eu estou indo de um ponto a outro e eu faço isso por, por processos infinitesimais. Eu consigo andar em cima de uma reta de forma bem lenta, de forma que esse processo está sempre em equilíbrio. E aí isso permite, muitas vezes, que o processo seja reversível, desde que respeite o tipo de processo. Então, ele deu aqui a nossa definição de processo quase estático. Vamos olhar para o último, porque se você não sabia o que é quase estático, às vezes dá para ir por exclusão. Em um fenômeno de troca de calor, como em uma transformação isotérmica, a energia interna sempre aumenta. Ele está dizendo que é isotérmica e a energia interna aumentou. No processo isotérmico, a energia interna não aumenta. Então, essa é a própria. Isso que define, né? Um processo isotérmico. Então, dava para fazer essa questão por exclusão, beleza? Vamos para o problema 59, acredito ser o último aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. O modelo atômico de Rutherford previa que os elétrons em movimento que orbitam o núcleo perderiam energia e seguiriam em espiral até colidir com esse núcleo do átomo. Isso é verdade. Então, o grande problema aí da formulação de Rutherford para o modelo atômico é que um elétron ele tende a irradiar energia quando ele está em alta velocidade. Ele ia perder energia, com isso ia perder energia cinética, com isso ia colidir com o núcleo atômico. Supunha-se que o átomo pudesse colapsar e ser extinto. Porém, na prática, esse fenômeno não acontecia. Inclusive, se acontecesse, isso ia ser um problema na descrição de toda a estrutura da matéria que a gente conhece. O modelo de Bohr afastava essa hipótese e estabelecia que os elétrons estariam em órbitas eletrônicas chamadas estados estacionários ou fundamentais. Ou seja, o elétron orbita o núcleo atômico de forma que ele não consegue perder mais energia para colapsar. Sobre o modelo atômico de Bohr. Atenção, as afirmativas são sobre o modelo atômico de Bohr. Assinale a alternativa correta. As órbitas eletrônicas mais energéticas estão mais próximas do núcleo. Isso aí já joga a afirmativa fora, tá? Por isso, quando um elétron salta para uma camada mais afastada, ele cede energia, conforme efeito conhecido como transição eletrônica. Ele só trocou aí a definição, tá? Então, imagina que eu tenho duas... Eu tenho um probleminha para desenhar. Então, imagina que eu tenho duas camadas, tá? Uma mais afastada e uma mais próxima ao núcleo. A camada próxima ao núcleo é de menor energia, porque o elétron ele precisa de uma velocidade menor para estar orbitando ali. Então, é um estado de menor energia. Se ele tiver numa camada superior, na hora de descer a camada, ele precisa perder energia e com isso ele emite um fóton, tá? Então, a ideia é que as camadas mais distantes do núcleo são camadas mais energéticas. Quando o elétron pula da camada de fora para a camada de dentro, ele emite um fóton. E esse fóton tem energia igual à energia que ele precisou perder. Então, de fato, existe a transição eletrônica, existe esse tipo de processo, mas as camadas mais energéticas são as mais distantes. Em um átomo, afirmativa B, em um átomo, um elétron se move numa órbita circular em torno do núcleo, sob influência da atração de natureza nuclear forte. Perceba que o elétron ele não está no núcleo. Não faz sentido essa força ser nuclear. Essa força é eletrostática, tá? Então ele trocou aqui a natureza da força. Para um elétron retornar à sua camada original, ele precisa receber energia, que é determinada a partir da diferença de energia entre a órbita de circulação e a camada original. Ok, mas na verdade ele vai perder energia, porque a camada original, né, a camada onde o elétron é mais facilmente encontrado, o estado fundamental, é sempre de menor energia. Então, para ele retornar à camada original, ele precisa perder a energia que fez ele orbitar as camadas mais distantes. Então, ele trocou aqui essa ideia da energia. Em um átomo, um elétron se move numa órbita circular em torno do núcleo, sob a influência da atração de natureza eletromagnética, correto? É atração eletrostática que compensa ali com força centrípeta, obedecendo às leis da mecânica clássica. Um átomo orbitando um núcleo não é de natureza clássica, não é da mecânica clássica. Mas atenção para aquilo que eu tinha falado. De acordo sobre o modelo atômico de Bohr, o modelo atômico de Bohr ele é fundamentalmente clássico. A gente consegue obter resultados sobre a órbita dos elétrons a partir de atração eletrostática e de força centrípeta. Então, essa aqui correta. Vamos só olhar a última aqui. Um elétron pode se mover em uma órbita na qual seu momento angular orbital L admite qualquer valor múltiplo de H, que é a constante de Planck, ou seja, ele pode descrever infinitas órbitas possíveis. Correto, tá? O momento angular orbital ele é proporcional à constante H, mas essa formulação ela é quântica, ela já é uma formulação quantizada, que ainda não é do modelo atômico de Bohr. E quando ele fala de descrever infinitas órbitas possíveis, existe um limite de orbitais que esse elétron pode orbitar,
que é de acordo daí com o núcleo atômico, né? De acordo com os orbitais que o próprio núcleo atômico permite. Mas eu acredito que o que faz essa questão tá errada, essa afirmativa tá errada, é de comparar momento angular orbital com a constante de Planck falando do átomo de Bohr, que é uma formulação clássica, tá? Então, aí também vai estar errada. E a alternativa D, correta. E é isso, muito obrigado por estar acompanhando. Mais uma vez, peço para que acompanhe aí o canal, acompanhe nas mídias sociais. Eu vou estar sempre postando conteúdo sobre física. Boas provas aí para quem vai estar prestando vestibular esse ano ainda, bons estudos e acorda para física.